Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eclesiástico 32. Fizeram-te rei do festim, não te enalteças. Se no meio dos outros como qualquer um deles. Ocupa-te com eles e em seguida senta-te. Não tomes lugar à mesa, senão após cumpridos os teus deveres. Assim te regozijarás por causa deles. Receberás a coroa como um gracioso adorno e ganharás a consideração dos convivas. Tu mais idoso, fala, pois convém. Tu sejas o primeiro a falar com séria competência, mas não perturbes a música, nem te alongues em discursos onde não há quem os ouça. Não te engrandeças sem propósito por causa de tua sabedoria. Como uma pedra de rubi engastada no ouro, assim é a música no meio de uma refeição regada a vinho. Como um cineto de esmeraldas esgastados em ouro, assim é um grupo de músicos no meio de uma alegre e moderada libação. Ouve em silêncio, e tua modéstia provocará a benevolência. Jovem, fala muito pouco de teus assuntos privados. Se fores 2 vezes interrogado, que tua resposta seja concisa. Em muitas coisas, porta-te como se a ignorasses. Ouve em silêncio e pergunta. No meio dos poderosos, não tomes muitas liberdades. Não fales muito onde houver anciãos. Vê seu relâmpago antes de ouvir o estalido. E graça precede o rubor da modéstia. Pelo teu recanto será bem quisto. Uma vez chegada a hora de se levantar, não te demores. Sê o primeiro a correr para casa, onde te regozijares com os divertimentos. Faz o que te aprouver, porém sem pecado e sem orgulho. Em tudo isso glorifica o Senhor que te criou e que te cumula de todos os seus bens. Aquele que teme o Senhor aceitará a sua doutrina. Aqueles que vigiam para procurá-lo serão por ele abençoados. Aquele que busca a lei, por ela será acumulado. Aquele, porém, que procede com falsidade, nela achará ocasião do pecado. Aqueles que temem o Senhor terão um juízo reto e farão brilhar como uma tocha a sua justiça. O pecador foge da censura e encontra precedente segundo o seu desejo. O homem prudente não perde ocasião alguma para instruir-se. E o estranho ou orgulhoso não tem nenhum temor, mesmo quando age sozinho e sem conselheiro. Ele será castigado pelos seus próprios desígnios. Meu filho, nada faças sem conselho, e não te arrependerás depois de terem agido. Não te embrenhes num caminho de perdição e não tropeçarás nas pedras. Não te metas num caminho escabroso, para não pôres diante de ti uma pedra de tropeço. Previne contra teus filhos, sê prudente em presença de seus familiares. Em tudo o que fizeres, age com segurança, pois isso é guardar os mandamentos. Aquele que crê em Deus atende o que ele manda. Aquele que põe sua confiança nele, nada será atingido. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu quero glorificar a Deus, por
tantos ensinamentos que Deus nos dá de uma forma tão simples e tão penetrante, como diz a palavra. A palavra é penetrante. A palavra, ela entra dentro da gente. Ela move o nosso interior, ela convence que nós precisamos viver esta verdade da palavra. Então, fizeram-te rei do festim, não te enalteças, quer dizer, você ganhou um cargo de privilégio, a primeira coisa que o Senhor está nos orientando, não te enalteça. Não te enalteças, sendo no meio dos outros como qualquer um deles. Quer dizer, o Senhor está ensinando a gente o caminho da simplicidade. Ninguém precisa saber que a gente tem um cargo. Eu sou, talvez, um empresário, eu sou um médico, eu sou um pregador da palavra de Deus. Não, eu não preciso dizer, eu tenho que ser simples. Eu tenho que estar no meio das pessoas e ser como elas, né? No sentido de simplicidade, de bondade, de justiça. A palavra de Deus está me dizendo, ocupa-te com eles e em seguida senta-se. Não tomes lugar à mesa senão após cumpridos os teus deveres. Assim te regozijarás por causa deles. Receberás a coroa como um gracioso adorno e ganharás a consideração dos cativos. E aí o Senhor fala, tu, mais idoso, fala, pois convém. Como é maravilhoso escutar uma pessoa idosa. Sabe, é lindo de ver que a pessoa com mais idade, ela tem sabedoria no falar, ela tem a prática da vida, ela é uma escola de formação. É maravilhoso ficar perto de uma pessoa que já percorreu um caminho nesta terra, que aprendeu que muitas coisas não vale a pena fazer, repetir. Então, fala você que é idoso. Hoje as pessoas não deixam os idosos falar. Não tem paciência de sentar perto de um idoso. Que sejas o primeiro a falar, como séria competência, mas não perturbes a música, nem te alongas em discurso onde não há quem ouças. Quer dizer, nós não podemos jamais deixar com que os nossos discursos seja sem sabedoria, seja sem unção, né? E ele diz, jovem, fala muito pouco de teus assuntos privados. É uma ordem, é uma direção que Deus está dando. Jovem, fala muito pouco de teus assuntos privados. Ouve em silêncio e tua modéstia provocará benevolência. Em muitas coisas porta-se como se as ignorasse. Ouve em silêncio e pergunta. No meio dos poderosos não tomes muita liberdade. Não fale muito onde houver anciãos. Vê se o relâmpago antes de ouvir o estalido. A graça precede o rubor da modéstia. Pelo teu recato serás benquisto. Este é o caminho de ensinamento de Deus. Nós não podemos criar coisas que não é para ser criada. Uma vez chegada a hora de se levantar, isso aqui é para mim, não te demores. Por que é para mim? Gente do céu, eu tenho que fazer um esforço sobrenatural na hora que o despertador toca, para poder levantar, correr para a capela para fazer minhas laudes ou para viajar. Como é difícil, né? Obedecer esse versículo.
Uma vez chegada a hora de se levantar, não te demores. Ai, como eu amo demorar na cama. Isso não sou só eu. Quantas pessoas gostam de ficar dormindo? É uma das coisas que eu gosto muito, de dormir. Mas acho que Deus não gosta muito que eu durma, porque eu tenho dormido cada vez menos por causa da missão, por causa de tantas coisas, dos afazeres da vida, né? Que vai deixando com que a gente vai diminuindo o tempo, porque não vai dando tempo para fazer tudo durante o dia. E a gente acaba tendo que fazer muita coisa à noite, muita coisa em Deus, graças a Deus. Ser o primeiro a correr para casa. Faz o que te aprover, porém sem pecado e sem orgulho. Não posso viver uma vida orgulhosa, achando que o que eu estou fazendo vem de mim. Não, eu não teria capacidade para fazer isso. Tudo é de Deus, tudo vem dele, todo mérito é dele. Aquele que teme a Deus aceitará a sua doutrina. Aqueles que vigiam para procurá-lo serão por ele bem abençoados. Aquele que busca a lei, por ela será acumulado. Deus fala o tempo todo para a gente buscar a lei, a palavra dele. Aquele, porém, que procede com falsidade, nela achará ocasião de pecado. Mas aqueles que temem o Senhor terão que um juízo reto. Terão o brilho da tocha da justiça. Terá o homem prudente, não perde ocasião para instruir-se. E o estranho orgulhoso não tem nenhum temor. Então, meu filho, não faças nada sem conselho. Nada faças sem conselho. Assim você não terá o arrependimento por ter agido de forma errada. Como é bom a gente poder receber o conselho de uma pessoa que realmente é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Isso é maravilhoso. E é isso que Deus está nos orientando hoje. Hoje, nessa sexta-feira, dia 10 de setembro, Deus vem falar conosco através de 1 Timóteo 1 a 2 e do 12 a 14. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança, a Timóteo, verdadeiro filho na fé. A graça e a misericórdia e a paz de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Agradeço àquele que me deu força, Cristo Jesus, nosso Senhor, pela confiança que teve em mim, ao designar-me para o seu serviço. A mim que antes blasfemava, perseguia, insultava, mas encontrei misericórdia porque agia com a ignorância de quem não tem fé. Transbordou a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A resposta é: o Senhor é a porção da minha herança. E o Evangelho é São Lucas 6, 39 a 42. Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Porque vês tu o cisco no olho do teu irmão, e não percebes a trava que há no teu próprio olho? Como pode dizer a teu irmão: deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave do teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus contou uma parábola aos discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Não sabemos em que contexto Jesus disse essas palavras, mas elas nos ensinam que
Se quero ajudar os outros no caminho da salvação, devo conhecer bem o jeito de viver ensinado por Cristo. Ensinam também que, ao procurar quem me ensine o caminho, devo cuidar de escolher quem tenha os olhos bem abertos para a verdade. Em outra ocasião, Jesus aconselha evitar os falsos profetas. Ser cristão não é impor minhas ideias, mas viver o mais profundo possível ensinamento de Cristo. Isso é ser cristão de verdade. Hoje, o santo de hoje, no dia 10, nós vemos então o bem-aventurado Guilherme, o santo forte da igreja. A história registra numerosos personagens com o nome de Guilherme, desde imperadores, príncipes, até filósofos, teólogos e artistas. Contudo, a maior glória do homem está na santidade de sua vida. Também na hagiografia cristã são comemorados vários santos com este nome, 3 bispos e 5 abades. Viveram todos por volta do ano 1000. Nessa especial atenção, hoje se dirige ao bem-aventurado Guilherme, abade do mosteiro de São Teodório, perto de Reims, na França. De todos os santos com este nome, foi ele, de fato, o mais eminente na doutrina, que deixou consignada em numerosas obras de teologia e espiritualidade. Nasceu no norte da França em 1085, de família distinta. Após os estudos humanísticos, ingressou na abadia beneditina de Saint-Thierry, perto de Reims, onde, devido ao seu saber e virtudes, chegou a ser eleito abade. Guilherme foi contemporâneo e amigo do grande doutor da igreja São Bernardo, reformador da vida cisterciense. Com ele, Guilherme se ergueu na defesa da doutrina ortodoxa contra os erros de Abelardo, intelectualismo na fé, e de Guilherme de Conches, panteísmo imanentista. Participou das grandes controvérsias doutrinais do seu tempo, escrevendo as obras de grande valor. Defendeu a presença real de Cristo na Santíssima Eucaristia, escreveu sobre a natureza e dignidade do amor e um belíssimo tratado muito original sobre a psicologia de fé. Foi também o primeiro a escrever uma biografia de São Bernardo quando estava ainda vivo. Nos últimos anos de sua vida, Guilherme renunciou ao cargo de abade, retirou-se para o mosteiro cisterciense a fim de dedicar-se mais tranquilamente à oração e à contemplação. Homem de grande erudição, genial e artística, Guilherme foi um cultor da doutrina dos grandes padres dos primeiros séculos do cristianismo. Embora grande admirador da doutrina de São Bernardo, conservou sempre autonomia e originalidade de pensamento. Seu saber foi iluminado por uma espiritualidade profundamente vivida e por uma vida evangélica. Granjeou grande admiração entre os contemporâneos e depois da morte, que se deu em setembro de 1148. Recebeu o culto de veneração por seus monges. Ao defender a fé como um dom do Espírito Santo contra o intelectualismo de Abelardo, Guilherme escreveu: Deus é Espírito, assim como é necessário que aqueles que o adoram façam em espírito e em verdade, igualmente aos que o querem conhecê-lo e entendê-lo. Necessário se faz que procurem tão somente no Espírito Santo a inteligência da fé e do sentido de sua verdade pura e nua. Nas trevas e ignorância desta vida,
Ele é a luz que ilumina os pobres de espírito, é a caridade que atrai e a gratificante suavidade. Ele é o acesso do homem a Deus, o amor do que ama, a dedicação à piedade da fé para a fé. Revela ele aos fiéis a justiça de Deus, dando graça sobre graça, da fé recebida pelo ouvido, a fé esclarecida. Eu, assim, oriento vocês, tem uma formação maravilhosa na internet, né, que Dom Bernardo, lá do Mosteiro Trapista, deu sobre toda esta parte de Guilherme, né, do bem-aventurado Guilherme, e também de São Bernardo. Muito linda. Que nós possamos, né, buscar fazer essa experiência. Salve, Rainha, Mãe da Misericórdia, vida, doçura, esperança, nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo, chorando neste vale de lágrimas. E após advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.